apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e aqueles que estão nas outras nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E sobre mim também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, depois de ter visto os dois documentários, agora vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, onde nos diz: vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e havia em sua cabeça muitas diademas. E tinha nome escrito que ninguém conhecia, sino ele mesmo. E o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e à sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas suas... E no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à grande ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O tema para o estudo bíblico de hoje, domingo, é o confronto entre as duas sementes. As duas sementes são as sementes
del trigo, que son do los trigo, hijos de que Dios, são os filhos de Deus, y la simiente e a de la semente cizaña, do joio, que son los que hijos del são mal, os filhos do maligno, ou seja, de Satanás. de Las Satanás, palabras conforme de Cristo a Satanás, en San Mateo, conforme as palavras de Cristo a Satanás em São Mateus capítulo 13, versículos 30 ao 43. Esta confrontación Este confronto que va a ocurrir en este tiempo final que ocorrerá neste tempo final já foi refletido desde desde el Génesis o Gênesis y e en otras ocasiones. em outras ocasiões, Luego del Génesis depois de Gênesis também fue foi reflejada. refletido. Esta confrontación, Este confronto, esta lucha, esta luta esta batalla e entre dos esta simientes batalha entre as duas sementes comenzó en el cielo. começou no céu, Porque porque Lucero, o Lúcifer, Luz Bela, que actualmente se le que conoce atualmente é como diablo, conhecido como o Diabo ou Satanás, tuvo celo Teve y envidia inveja Miguel de Miguel y de e el reino do reino de Miguel. de Miguel, Y le hizo la guerra e fez a guerra allá en el cielo, lá no céu. Lucero, Lucifer, con su ejército, Luz Bela, Lúcifer, com seu exército, fez a guerra Miguel. contra Él Miguel, es el príncipe que está por los hijos que é o del pueblo príncipe de que está pelos Israel, filhos de Daniel, ou seja, pelos filhos de Israel, ou seja, que tem o seu reino celestial celestial y e nunca se ha revelado nunca en contra de Dios. se rebelou contra Deus. Miguel disse o reverendo William Branham que é Cristo. Esta guerra que Esta guerra que começou no céu, ha continuado en la tierra continuou na terra y e comenzó en la tierra começou na terra en el huerto del no Jardim do Éden, en donde onde Satanás, Lucifer, Lúcifer, o diablo, ou Diabo, a través de la serpiente, através da serpente, allá lá en Génesis em Gênesis, capítulo 3, no capítulo 3, le habló a Eva. falou para Eva. Recuerden, Lembrem que la serpiente y la raza de a la serpente e a raça da serpente no eran reptiles, no eran reptiles, não eram répteis, a serpente, sino un animal. mas um animal, Era el más astuto, o mais astuto de todos os animais. era Era el eslabón perdido o elo perdido entre entre el hombre o homem y Dios, e Deus, o el hombre y la raza ou animal. entre o homem e a raça animal. El eslabón entre el O elo ser entre humano o homem, o ser humano e Deus es Cristo, é Cristo. y el eslabón E o elo entre la raza animal entre a raça animal humana era e a raça humana era a serpente, la cual tenía a qual tinha su reino terrenal. seu reino terreno, seu povo, Y ese instrumento e esse instrumento que usó Satanás, que Satanás usou, no qual Satanás estava, era o líder máximo da raça da serpente, da raça animal. Falava, razonaba, raciocinava, tenía tinha conhecimento del bien do bem y del mal. e do mal. Y era el más astuto E era o mais astuto de todos los animales. de todos os animais.
fue el instrumento Foi perfecto o para el instrumento diablo perfeito para o diabo entrar, habitar en él, habitar nele e governar el reino animal o reino animal de la raza de la da serpiente, raça da serpente, y a través através de esa serpiente dessa serpente, desviar a Eva desviar Eva de la palabra da de Dios. palavra de Deus. Dios le había prohibido Deus havia proibido comer del árbol de la ciencia, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque el día que comieran porque no dia que comessem, nesse dia, morreriam la vida para a eterna. vida eterna. Y solamente le E quedaría somente vida restaria a temporal, vida temporária, que se le acabaría que acabaria a cierta cantidad em de certa años. quantidade de Y esa anos. sería la herencia E que essa seria a herança a su que descendencia. deixariam para a sua descendência. Por lo tanto, Portanto, el diablo que sabe o diabo, que él no tiene vida que eterna, sabe que ele não tem vida eterna, que él perdió la bendición que de ele vivir perdeu a eternamente, bênção de viver y que su eternamente, ejército también e o seu exército também perderam essa bênção, agora não quer que el ser humano que o ser humano viva viva eternamente eternamente y quiere destruir e quer destruir la obra de Dios, a obra de Deus. quiere destruir Quer destruir el reino de Miguel, o reino de Miguel, quer destruir todo todo lo que Dios ha o hecho. que Deus fez. Está lleno de celo Está cheio de ciúmes y de envidia. e de inveja. Y ya él sabe E ele já sabe que por esa causa que por isso él pecó en el cielo ele pecou no céu. y trata E tenta de que los seres humanos de pequen ante fazer Dios, com que os seres humanos pequem diante de Deus para que não possam viver eternamente. esa guerra que comenzó en el Essa cielo guerra que começou no céu está continuando en la tierra continuou na terra y físicamente e fisicamente y mentalmente e mentalmente se ha estado batallando tem sido batalhado ou está sendo batalhado alrededor de 6.000 años. ao redor de 6.000 anos de Adão até aqui. Esa guerra Essa guerra que el diablo ha tenido que o diabo ha sido por tido arrebatarle al ser humano é para arrebatar o ser humano do ser humano a herança. en el huerto del Edén, se la arrebató. Lá no Éden, arrebatou, mas não pôde arrebatar o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, Que aparece en la que aparece na destra de Deus, Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 5. capítulo 5. Libro O livro que Cristo redime que Cristo redime y que toma en Apocalipsis capítulo 5 y lo abre el cielo o tome Apocalipse capítulo 5 abre no céu para fazer a sua obra de reclamação de toda la de creación, toda a incluyendo criação, incluindo a toda persona que toda tiene su pessoa nombre que tem o seu nome escrito no céu, en el no libro livro de la da del vida Cordero, do Cordeiro, que son los creyentes en Cristo que são os crentes em Cristo nascidos de novo y que forman la iglesia e que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo que nasceu el día de Pentecostés. no dia de Pentecostes. Está la otra sección E tem a outra seção do livro da vida onde estão escritos os nomes de las personas das pessoas que nascem en la tierra na terra, y ahí están escritos e aí estão escritos os de las nomes vírgenes das insensatas. virgens insensatas, honestas, que não têm o azeite nas suas lâmpadas, em São Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Encontramos Encontramos esas son personas muy que buenas, essas são pessoas muito boas, pero no tenían el Espíritu Santo y por mas não tinham o Espírito Santo e, portanto, não obtiveram o novo nascimento e, portanto, não foram sacadas del reino de las tiradas do reino das trevas e colocadas no reino de Deus, no reino de Cristo, o reino del Mesías. do Messias.
la lucha a luta entre el bien y el mal, entre o bem e o mal, la lucha a luta entre Cristo entre Cristo y Satanás e Satanás ha sido muy grande, tem sido muito grande, tanto no céu como también como en la também na terra. tierra. Si damos un vistazo Se dermos uma olhada al capítulo 12 no capítulo 12 del Apocalipsis, do Apocalipse, que es paralelo al capítulo 12 que é de paralelo ao capítulo 12 Daniel, de Daniel, desapareció en el cielo una gran señal. diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, Debajo tendo a lua debaixo dos y pés, sobre su cabeza e uma coroa corona de 12 estrelas sobre a cabeça. y estando encinta clamaba con dolores de parto. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. del alumbramiento. También apareció otra Viu-se señal en el cielo, também outro sinal no céu. también apareció otra señal en el Viu-se cielo. também outro sinal Y aquí un dragón no céu, um grande dragão vermelho, escarlata que tenía 7 cabezas que tinha 7 cabeças e 10 y en chifres, sus e sobre as suas cabeças 7 diademas. 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, como nacía. lhe devorasse o filho. El dragón es Roma O dragão é Roma, y cuando e quando nació Cristo, Cristo nasceu, el dragón o dragão, Roma, lo buscó o buscou para matar. para matá-lo. Lo buscó allá O buscou lá, en Belén de Judea em Belém da Judéia, y mató a todos los niños e matou todos os de 2 meninos de años 2 anos en adelante em diante, o de 2 años hacia abajo, ou de 2 anos para baixo, tentando de matar al Mesías, matar o Messias, a Cristo. Cristo. Pero Mas el ángel le apareció o a anjo José, apareceu a José lo mandó a salir e mandou sair de Belém e que fossem ao Egito, porque porque iban a buscar al niño. iriam buscar o menino para matá-lo. O sea que esta confrontación Ou seja, que este confronto da muerte foi para a morte, da parte do lado do diabo Satanás, através dos instrumentos donde el diablo onde o diabo y sus ángeles caídos e os seus anjos caídos se meteram, entraram. Porque esas personas essas pessoas han estado poseídas de espíritus malignos, estiveram possuídas por espíritos malignos para realizar esas atrocidades. essas atrocidades. Buscar un niño Buscar um menino que no tenía que não tinha de 2 años mais de 2 anos, para matarlo, un rey mandara hacer eso um rei mandar fazer isto, y gente e pessoas irem fazerem isso, y matar a todos los e niños matar todos os de meninos 2 años hacia de abajo. 2 anos para baixo. Eso es un crimen, Isso é um crime contra a humanidade. genocidio. É um genocídio. Y un rey E um rei parece que no era muy valiente, parece que não era muito valente, pues le tenía porque miedo tinha medo al niño que nació. do menino que nasceu. Y ella dio a luz un hijo varón, E ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. y su hijo fue arrebatado E o seu filho foi arrebatado para y Deus para su trono. e para o seu trono. Ese Jesucristo Esse é Jesus Cristo,
el cual nació que nasceu y el cual e regirá, gobernará regerá, governará com vara de ferro a todas las naciones. todas as nações. Y fue arrebatado E cuando murió, foi arrebatado, quando morreu, ressuscitou, foi arrebatado ao céu, se fue al cielo. se foi ao céu e se sentou no trono de Deus. Y por eso él dijo, E por isso ele disse: todo poder todo poder me es dado me é dado en el cielo no céu y en la e tierra. na terra. Por lo tanto, él es rey Portanto, del cielo ele é rei no céu y es el rey e é o venidero rei vindouro que há de vir para o planeta Terra. Él decía, Ele dizia, cuando estaba siendo juzgado quando estava sendo julgado por el Sanedrín, pelo Sinédrio, él dijo, ele disse, le preguntaron, lhe perguntaram, mas Jesus guardou silêncio. Então o sumo sacerdote disse, de San Mateo, isso é São Mateus, capítulo 26, verso 63, capítulo 26, versículo 63 ao 65. te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú, Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga diga si eres se tu és o el Cristo, o Filho de el Hijo Deus. de Dios. Jesús le dijo, Respondeu-lhe Jesus, tú lo has dicho. tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso y viniendo las nubes e vindo sobre as nuvens do céu. Él sabía Ele sabia que iba a sentarse que iria se sentar en el trono de Dios. no trono de Deus, na destra de Deus. Por lo tanto, Portanto, todo poder todo poder es de Dios. é es de manifestado, Deus é manifestado através de Cristo. así como todo el poder Assim creador como todo o poder criador para a criação do universo fue foi a través de através Cristo. de Cristo. Dios, por medio de Deus, Cristo, através de Cristo em seu corpo angelical, o Verbo, a existencia falou à existência todas las cosas. todas as coisas. Y ahora, E agora, continuando, dice, diz: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por a mulher fugiu para o y la deserto, sustenten onde já tinha lugar preparado por Deus 60 días. para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel Y sus ángeles e luchaban os seus contra el anjos dragón. batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Ahí tenemos Aí nós temos una batalla en el cielo. uma batalha no céu. El arcángel Miguel O arcanjo Miguel luchando lutando con sus ángeles com os seus en anjos contra contra del dragón o dragão y de los ángeles del e os dragón, anjos do dragão, de esos espíritus malos destes espíritos maus del dragón. do dragão. Dice, pero no Diz, prevalecieron, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou para ellos nos céus. en el cielo. Y fue lanzado E foi fuera precipitado o grande dragão, la serpiente a antiga antigua serpente, que se llama que se chama Diabo e Satanás, el cual engaña que engana a todo mundo. fue arrojado Ele al foi infierno. precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Ahora ha venido la salvación, agora veio el poder, a salvação e el o reino de poder, Dios y la autoridad de su Cristo. e o poder do seu Cristo. Fuera, Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Lembrem que el diablo que o diabo acusa a los hijos de Dios os filhos de Deus por cualquier por falla. qualquer falha que tiverem. Y ellos lo han Eles o vencido venceram por medio de la pelo sangre sangue do Cordeiro y la e pela palabra e pela palavra del testimonio de do ellos. seu Y testemunho. menospreciaron sus vidas Não amaram suas vidas até a morte.
por medio de la sangre de Cristo, através do sangue de Cristo, hemos vencido vencemos, que vivimos en el nós que tiempo, vivemos neste y tempo los que vivieron en el e os que pasado, viveram no por la passado, sangre de Cristo, pelo sangue de Cristo, hemos obtenido la victoria, obtivemos a vitória, porque el diablo porque o diabo, que acusa a los hijos de Dios que acusa os filhos de Deus dia e noite diante de Deus, ser lavados ao por la sangre ser lavados com o sangue de Cristo, los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo e limpos de todo pecado com o sangue de no Cristo, hay caso, não há caso contra os filhos de Deus no céu, aunque el diablo mesmo que o diabo los acuse, os acuse. pero hay Mas que confesar a é necessário confessar a Cristo com sinceridade de todo corazón de todo o coração as falhas, erros e pecados, para que Cristo com seu sangue nos limpe de todo pecado, o que é representado no lava-pés. E aqueles que a pessoa já teve quando Cristo veio, aí foram apagados, limpos com o sangue de Cristo. Mas nos mantém limpos, porque sempre com o seu sangue nos limpa de todo pecado, que confessamos a Cristo, o nosso Salvador. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando viu o dragão, que havia sido E quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz al hijo varón, o filho varão. y la mujer, A mulher, además de representar além de representar a Virgem Maria, representa Israel, el pueblo hebreo, o povo hebreu. y se le dieron las dos, y se le dieron a la mujer E las dos foram alas dadas de la gran à mulher para que as volase duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, y la serpiente arrojó fora da vista da serpente. de su boca Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como un río, como um rio, para que fuese a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Estes são exércitos envía en contra que são enviados contra de Israel Israel para para destruir a Israel. destruir Israel. E La Virgen María a Virgem Maria tipifica tipifica também Israel. pero a tierra ayudó a la mujer, pues Mas a terra ajudou a mulher, su boca abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. entonces del dragón Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, el resto de la descendencia de ella, los que guardam os mandamentos de Deus y tienen el testimonio, e mantêm o testemunho de Jesus. o sea, Ou seja, que que o dragão se fue a hacer guerra foi fazer guerra contra os judeus e contra os crentes em Cristo, que son los que tienen que são aqueles testimonio que têm de Jesucristo. o testemunho de Jesus Cristo. Son los E os judeus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que foram dados por Deus através profeta Moisés. do profeta Moisés. En el capítulo 7 también No capítulo 7 também,
Para este tiempo final, Para este tempo final, aparecen los judíos, aparecem os judeus, los 144 os 144 mil, y también e aparecen também aparecem las vírgenes. as virgens insensatas. Dice, Diz, después de esto, vi depois cuatro ángeles dessas coisas que vi vivían 4 anjos que sobre los estavam cuatro ángulos sobre de os la 4 tierra, cantos da terra, que detenían los cuatro vientos retendo os 4 ventos da terra, para que no para soplase que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore O alguma. sea, para que no Ou seja, para que soplasen guerra não soprassem guerras sobre la tierra, sobre a o sea, terra, ou seja, una guerra uma guerra mundial. mundial. Eso es lo que detiene Isso é o que detém la guerra, a guerra, que han recibido orden que recebeu ordem de detener esa guerra de deter essa guerra que está profetizada, que ha de profetizada, venir que sobre virá sobre a terra. ya las otras pasaron, Já as outras la passaram a guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, y de ahí e aí se ha detenido todo se deteve tudo y está esperando e está esperando que sean sellados que sejam selados 44.000. 144 mil hebreus, diz. Vi también otro ángel que subía de donde sale Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, y tenía el sello tendo o selo del Dios do vivo. Deus vivo. Y clamó a gran voz E clamou com grande voz aos 4 a anjos, quienes se les había a dado quem el fora poder dado o de poder hacer de daño danificar a sobre terra e o mar. y el mar. ¿Cómo lo hace ese ángel? Como esse anjo faz? No sabemos lo importante. Não sabemos, o importante é que ele faz. Diciendo, no hagáis Dizendo, daño a la tierra, ni el mar, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. de la tribu de Judá, Da tribo de Judá, 12 mil foram selados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, Y así, e sigue assim segue, mencionando mencionando 12.000 sellados 12 mil selados de cada tribu. de cada tribo. Viene un momento Vem um momento de llamado para esos do chamado para estes 144 mil, 12 mil selados de cada tribo. Así Assim como Elías restauró el como altar Elias que estaba restaurou o altar colocando que estava ordenado, colocando 12 pedras, representando que a pedra, cada pedra uma tribo, e agora aqui restaurado é restaurado Israel, Israel. são restauradas estas São restauradas estas 12 tribos 12 tribos representadas en 12.000 em cada tribu. 12 mil de cada tribo, Los nos escogidos escolhidos de Israel. Esos de son los Israel. escogidos Estes são os escolhidos de Israel, as relíquias de Israel. São São colocados colocados em Apocalipse 14 em Apocalipse 14 como como las primicias. as primícias. Fueron redimidos Foram redimidos de entre las gentes. dentre os povos. Están señalados en el capítulo 14. Estão assinalados no capítulo 14, versículo 4, como primícias diz. Estos son los que no se contaminaron con E estes são os que não se contaminaram com mulheres. religión. Mulheres são religiões.
pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes 144.000 serão chamados neste tempo final. E este anjo está encarregado deste trabalho. Agora lembrem que será um tempo difícil. Difícil para os judeus e difícil para os crentes em Cristo, os escolhidos que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E também difícil para as virgens insensatas que não tinham azeite nas suas lâmpadas e que serão também mortas durante a grande tribulação. Como também estes 144.000 serão mortos durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Quando é aberto o quinto selo, aí aparecem os judeus que morreram no tempo da Shoah, ou seja, do Holocausto sob o regime de Hitler. Diz, capítulo 6, versículo 9 em diante: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Eram ou guardavam a lei, crentes na lei, e eles tinham o testemunho de serem guardadores, guardiões da lei, crentes em Moisés como seu mensageiro. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue? Não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão pedindo vingança ao vingador do sangue, que é Deus, ao juiz. Lembrem que o juiz, os juízes de cada nação são os vingadores de toda coisa que façam violando as leis do país, quer seja contra pessoas ou contra o Estado. Por isso, as pessoas não podem se vingar por si próprias. Diz: não vingueis vós mesmos. Isso está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Deus é o juiz. E o único que pode vingar a causa de uma pessoa ou de uma nação é o juiz. Estão pedindo vingança do seu sangue derramado, vingança daqueles que moram na terra. O vingador do sangue é Deus, através de Cristo. Portanto, ele virá como juiz e rei e trará o dia de vingança do nosso Deus, o dia do juízo sobre nações e sobre indivíduos. Por isso aparecem em São Mateus 25.
Cristo, sentándose como rey sentando-se como rei no seu trono, trono de Davi, e reunindo diante dele todas as nações e colocando à sua direita umas nações e à sua esquerda outras nações. Como o pastor coloca à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. Aos da direita ele dirá que entrem ao reino, ao regozijo do seu Senhor, no reino de Deus, pelas coisas boas que fizeram a favor dos judeus e as coisas que fizeram boas a favor dos crentes em Cristo, da Igreja das Virgens Prudentes. E assim será também para indivíduos no juízo final, no capítulo 20 de Apocalipse. Aqueles que estavam à esquerda fizeram mal. Essas nações fizeram mal contra os judeus e contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja noiva, e, consequentemente, aí Cristo diz que serão lançadas no inferno. No inferno, pelo que fizeram. Quando puderam fazer algo, não fizeram a favor nem dos judeus, nem da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão lançados no inferno, disse Cristo, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, que vão fazer companhia lá. E foram dadas cumpridas vestes brancas a quem? Aos judeus que morreram na Shoah, neste holocausto, onde foram assassinados. E se les dijo que descansassem todavía pouco de tempo. E foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo. Ou seja, que quando isso acontece, ainda Cristo está como sumo sacerdote no céu. Por isso recebem misericórdia. Que descansassem ainda por tempo, por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Ou seja, que ainda a Shoah, ou o Holocausto, continuará. Talvez alguns serão queimados, outros serão mortos de alguma outra forma pelo anticristo e no qual estará o diabo encarnado. E isso será assim. E eles não sabem. Mas suspeitam que vai se repetir o Holocausto, outro genocídio. O diabo odeia os judeus. É que os judeus têm a promessa do reino messiânico, do reino do Messias, que regerá, governará o mundo inteiro. Ou seja, que o reino do Messias Israel estará à cabeça de todas as nações. A capital do reino do Messias será Jerusalém. Desde aí governará todas as nações com vara de ferro. Porque ele é o herdeiro
do reino, como hijo de David, como filho de Davi, e ele é o herdeiro do mundo inteiro, como hijo del hombre. como filho do homem. Por lo tanto, Portanto, el diablo sabiendo o diabo, sabendo que el que Mesías o Messias restaurará o establecer el reino, restaurará de que el trono de David, cedam o trono de Davi. así como hubo Assim como houve lucha luta por el trono celestial, pelo trono celestial, pero Cristo mas Cristo obtuvo el trono obteve o trono celestial, assim que já celestial, ocupado por Cristo, está ocupado y el por trono Cristo o celestial. trono celestial. Ahora la lucha será Agora a luta será pelo trono terreno del Mesías, do Messias, el trono o trono de David, de Davi, donde el hijo de David onde o filho de Davi, o se Messias, sentará y se reinará, sentará e reinará, governará sobre Israel e sobre todas las naciones, as nações. y será un reino E será um reino de paz. de paz. No habrá paz Não haverá paz permanente, exceto en el reino del no Mesías. reino do Messias. Porque en el reino del Mesías estará el diablo atado Porque no reino do Messias estará o diabo atado e colocado en el abismo, no abismo, encerrado. fechado, trancado. Y los E instrumentos os instrumentos de él estarán también haciendo dele compañía. estarão ali também fazendo companhia lá. Por lo tanto, Portanto, habrá paz haverá paz sobre a terra, en Israel em Israel e em todas as y nações. todas las riquezas de las E naciones todas as riquezas das nações serán llevadas diz, a Israel. serão levadas a Israel. O sea que va Ou seja, a que convertir-se vai Israel, se converter Israel todo Jerusalén, e, sobretudo, na Jerusalém bolsa de valores. na Bolsa de Valores Mundial. y eso E isso es bueno. é bom. Está en el programa Está no programa de Deus para o reino do Messias. Por lo tanto, Portanto, Satanás, el diablo, Satanás, o diabo, tratará de arrebatar, tentará arrebatar o trono, el trono del Mesías. arrebatar o trono do Messias. Se hará pasar por el Mesías Se fará passar pelo Messias de alguma forma. y tratará E de que le pidan la paz, tentará de pedir a paz, que trabaje por la paz que para trabalhe pela paz para Israel. Israel, E y los engañará. os enganará. Esa es la mala noticia, Essa é a má notícia los va a engañar. de que os vai enganar. Pero los ministerios de los dos olivos de Mas Moisés o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias van a hacer una labor farão um trabalho muito importante. como Moisés hizo Como la Moisés labor fez o trabalho da liberação Israel de la esclavitud. de Israel da escravidão no Egito. Intervendrá Dios por medio Irá del intervir Deus através do ministério de Moisés, cual no qual o Espírito Santo estará operando esse ministério y e habrá haverá una liberación uma liberação para Israel. para Israel. Eso será Isso una lucha será también, uma luta também, confrontación um confronto, uma batalha entre el bien y el mal, entre o bem e o mal, entre entre Cristo Cristo y Satanás. e Satanás. Es bueno saber estas cosas, É bom saber essas coisas para saber que no todo es Que un camino de rosas. nem tudo é um caminho de rosas ou um mar de El rosas. que quiera seguir en Cristo pos de disse: quem quiser su cruz, me seguir, siga. tome sua cruz e me siga. Pero lo importante es Mas o importante é que viviéramos con Cristo. que viveremos com Cristo eternamente. No sabemos si Não esa sabemos se batalla fuerte essa comienza batalha forte todavía comece estando ainda en estos cuerpos mortales, estando nesses corpos mortais, aunque mesmo que comenzará la apertura. Una começará o apertura, aperto, um aperto, una persecución, uma de la perseguição, mas a luta forte ya já será más adelante, será mais adiante, durante la gran tribulación, durante a grande tribulação, e estaremos com Cristo en la cena de la na boda del ceia Cordero. das bodas do Cordeiro. Y cuando regresemos con Cristo, E quando regressarmos com Cristo, entonces então
Cristo destruirá completamente o anticristo. Recuerden que en segunda Lembrem que em Tesalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos fala do anticristo y dice que e diz que con el resplandor de la com o venida resplendor da vinda de Cristo matará al anticristo, o anticristo, al hombre de pecado. o homem dos pecados. Es importante É importante estar dentro do corpo místico de Cristo o mais rápido possível, para estar preparados para estar preparados para a transformação en la venida del Señor, na vinda do Senhor com os mortos, que Ele ressuscitará, os quais estão no paraíso, em corpos angelicais, corpos teofânicos, corpos imortais, pero mas de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Él pasará por el paraíso. Ele passará pelo paraíso. Cristo está na sétima dimensão, en el trono del Padre. no trono do Pai. Quando terminar a sua obra de intercessão, su trabajo, seu trabalho passará pelo paraíso, bajará de la séptima dimensión a la sexta descerá da sétima dimensão para a sexta dimensão e ali fará um juízo a los mensajeros aos mensageiros de cada etapa, y luego e então Cristo con cada mensajero Cristo com cada mensageiro e o grupo de cada mensageiro regresarán a la tierra regressarão à terra y e les dará lhes dará cuerpos nuevos, corpos novos, cuerpos glorificados. corpos glorificados. E quando os virmos, Comeremos con ellos, comeremos com eles, los discípulos como os comieron con discípulos Jesús comeram com después de Jesus depois de estar ressuscitado. E, Cuando los veamos, quando os virmos, seremos transformados, nosotros, y ya nós e en já cuerpos todos em glorificados. corpos glorificados. Nos iremos, E iremos logo, unos 30, 40 depois de días, uns 30, 40 dias, estrenando como nuestro cuerpo nuevo, que estreando o nosso corpo novo aqui na terra. Lembrem que Cristo, luego que resucitó, aunque depois subió que ressuscitou, ese mismo día, mesmo que ele subiu nesse mesmo dia e se apresentou o sacrifício e seu sangue no céu, depois él volvió, ele voltou, estuvo con sus discípulos, esteve com os seus discípulos, aparecendo para eles durante 40 dias, digamos, un día en semana, um dia en semana, na semana ou 2 dias na semana, digamos aos domingos. Apareceu domingo, de resurrección, no domingo de ressurreição, depois quando voltou a aparecer foi no outro el domingo, otro domingo e siguiente. o outro domingo seguinte, e pensemos que aparecia todos os domingos para os crentes nele. Assim também estarán con nosotros, estará conosco os crentes em Cristo, que resucitarán, que ressuscitarão, y estaremos nosotros e nós estaremos também com corpos glorificados. y E estaremos en la labor estaremos que corresponde nos a ese trabalhos que correspondem a este tempo. tiempo. Y luego E então nos iremos con Cristo iremos com Cristo a la cena à ceia de las das bodas do Cordeiro, que durará que durará años 3 anos e meio, mientras la gran tribulación enquanto a grande tribulação, se estará que dura 3 anos e meio, estará llevando a cabo sendo en realizada esta tierra, nesta terra. Estará acontecendo nesta terra, onde o diabo aqui na será terra apoderado terá se apoderado completamente de todas las de naciones, todas as nações. Estará dominando completamente todas as nações e terá escravizado todos aqueles que estarão vivendo na terra e matando as virgens insensatas e os 144 mil judeus e muitos judeus mais, e todos aqueles que não estiverem de acordo com o anticristo e o seu rei. Ou seja, que será um tempo muito difícil, mas também aí virá o juízo divino, ou aí virão juízos divinos apocalípticos que correspondem à grande tribulação, que correspondem a terremotos, maremotos, vulcões e uma terceira guerra mundial, a guerra do Armagedon. Portanto, todos esses juízos virão sobre o reino da besta, do anticristo.
y será quitado ese reino E este reino será tirado para dar para dar lugar lugar al reino del Mesías. ao reino do Messias. Al final de la gran Ao tribulación, final da grande tribulação, no sabemos en qué não momento sabemos em que momento, Cristo regressará com a sua igreja, com os crentes nele, ya como já reyes para tomar como reis para tomar el poder o poder político, político, religioso, religioso judicial e judiciário de la tierra, do planeta Terra. y establecer el reino E del estabelecer o reino do Mesías. Messias na Terra. Aí será un enfrentamiento uma de batalha Cristo y su ejército contra de Cristo e seu exército Satanás contra y el ejército de Satanás e o exército de Satanás. Cristo E Cristo obtendrá la victoria. obterá a vitória. La obtuvo en el cielo, Obteve no céu. en esa batalla en el cielo. Nessa batalha no La céu. obtuvo con Obteve, su muerte, sepultura y resurrección. obteve Se com sua sentó morte, sepultamento e en el ressurreição e se trono sentou no de Dios trono de Deus. Obteve o trono de Deus celestial. y obtendrá E obterá el trono o trono terrenal de Dios, terreno de que Deus, es el trono que é o trono de David, de Davi, para establecer para estabelecer el reino o reino de Dios de Deus en la tierra na terra y restaurar e restaurar la tierra a terra en su reino. no seu reino. La tierra estará renovada, A terra estará renovada e se establecerá será estabelecida una nueva uma forma de vida, nova forma de vida, una nueva forma uma nova forma de de trabajo, trabalho, de enseñanza. Dice que de todas las ensinamento. naciones Diz que serán llenas del todas as conocimiento. nações serão cheias do conhecimento da glória de Deus. Esa es la enseñanza principal. Esse é o ensinamento principal para o reino do Messias. La enseñanza O ensinamento de Dios de Deus y de Cristo. e de Cristo. No hay enseñanza más Não há importante ensinamento mais importante do que o ensinamento de Dios. de Deus. Como tampoco no, Como no também não há hay livro más importante livro en la mais tierra importante na terra do que a palavra de Deus, a Bíblia. es la que contiene É a que contém los os pensamentos divinos. Como Dios Você piensa, quer saber como Deus pensa? lea la Biblia. Leia a Bíblia. ¿Quiere saber Quer saber o que Deus fará neste tempo? Leia a Bíblia e aí está todo lo que tiene que tudo o pasar? que tem que acontecer neste tempo final. Por lo tanto, Portanto, estemos bien cerca de Dios. estejamos bem próximos de Deus. É tempo de se aproximar mais de Deus cada pessoa. De cada pessoa se aproximar mais de Deus, consagrar a sua vida, Para ese glorioso se momento preparar para este glorioso de momento la venida del da Señor vinda do Senhor y transformación. e transformação dos nossos corpos. Ninguno desea quedarse aquí. Ninguém deseja ficar aqui na terra para passar por la gran tribulación. pela grande tribulação. Nadie quiere perderse Ninguém la quer- cena. Ninguém quer perder a ceia das bodas do Cordeiro. Dice Apocalipsis 19, versos 9 al 10. Diz Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, que são bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia Las bodas das del bodas Cordero. do Cordeiro. Estos son Estes são los creyentes en Cristo. os crentes em Cristo, Porque han recibido a Cristo como porque receberam Salvador. Cristo como seu Salvador e, Ahí consequentemente, está aí la está invitación o convite a la cena para a ceia das bodas do Cordeiro. y la confrontación O confronto entre los dos. entre as duas sementes. Vimos Vimos cómo va a terminar todo. como tudo vai terminar. Foi refletido em Caim e Abel. Fue reflejado Foi refletido também en otros tiempos, em allá, outros tempos lá, en Jesús, em Judas Jesus Iscariote, e Judas Iscariote. y así por el E estilo. assim por diante também o vimos En em Jacob y Esaú. Jacó e Esaú. Siempre hay una Sempre batalla. há uma batalha.
Cuando Jacob estaba en el vientre de su Quando madre, Jacó estava no ventre da sua mãe, também estava en el Esaú, vientre de Rebeca, no ventre de Rebeca. y brincaban tanto Y en el vientre era que estaban luchando Pulavam tanto no ventre era que estavam batalhando, pelejando pela primogenitura. porque ya no E podía. quando ela consultou a Deus, porque já não podia viver Rebeca, ¿Qué mujer puede que mulher dormir? pode dormir, Aunque sea dormir, ainda que seja dormir, com uma batalha de duas crianças no seu ventre? y E consultó a Dios. consultou a Deus, e Deus disse que Habían haviam dos naciones, duas dos pueblos nações, dois povos allí ali luchando lutando en el vientre. no ventre. Eran 12 personas que Eram luchaban por duas ella. pessoas que em seguida formariam povos. Por lo tanto, Portanto, vean cómo la lucha vejam como a luta de las dos simientes das duas viene sementes vem en la tierra, na terra, desde el Génesis, desde Gênesis até llegar a Apocalipsis. chegar ao Apocalipse. Por lo tanto, estemos bien agarrados, Portanto, sejamos bem agarrados de Cristo, que nada nos pueda apartar. que nada possa nos afastar de Cristo. Recordando las palabras de Cristo que dijo, Recordando a palavra de Cristo que el disse: que pone su mano en quem el coloca arado, sua mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. no podemos mirar hacia atrás. Não podemos olhar para trás, mas para frente a Cristo. Él nos guía Ele nos guia en su reino no seu reino para que vivamos con Él que vivamos com Ele por toda a eternidad. eternidade. Si una persona todavía no ha Se alguém ainda não recebeu Cristo como Salvador, puede hacer esto pode fazer nesses momentos y estaremos e orando oraremos por usted. por você. Los que están aquí presentes, Aqueles que estão aqui presentes podem passar à frente e aqueles que estão nas outras nações podem passar à frente, lá en el auditorio, no auditório o en la iglesia, ou na igreja onde se encontram, para que quede incluido para en que la fique incluído na oração estaremos que haciendo. faremos. ¿Cómo se conocen los que son simientes de Como Dios? se conhece aqueles que são sementes de Deus? ¿Cómo se conocen? Cristo diz como Vamos a se leer conhece. directamente de la- Vamos ler diretamente da Bíblia, para que tengamos esas hermosas para palabras termos essas formosas palavras de Cristo falando sobre de los creyentes. os crentes nele. Capítulo 8, verso 7 dice, Capítulo 8, versículo 7 las diz: palabras de Dios oye. aquele que é de Deus, as palavras de Deus Y ouve. los que no las quieren oír, E aqueles que não querem ouvir, Por isso vejam o que não diz: las oís por vosotros, isso vós não porque ouvis, não sois de porque Deus. não sois de Deus. los que no querían oír a Cristo, Aqueles que não queriam ouvir a Cristo, el mismo Cristo le o dice, próprio Cristo es disse: porque ustedes é porque vocês no son de Dios. não são de Deus. Y entonces, ¿de quién son? E então de quem são? Vamos a ver lo que Cristo Vamos dice. ver o que Cristo diz. Le leí capítulo 8, verso 47, dice Li capítulo 8, versículo 47. No capítulo 43, ¿por qué no entendéis? 8, versículo 43 de São João diz: por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Eram palavras duras dizer a um grupo de religiosos que não eram de Deus. Mas ele estava dizendo para eles a verdade. Também no capítulo 10, versos 1
24 en adelante dice, Versículo 24 em diante diz: y le rodearon los Rodearam-no os judeus e disseram: Até quando? Até quando nos manterás em suspenso? Tú eres el Se Cristo, tu és o Cristo, dínoslo abiertamente. dize-o abertamente. Jesús les respondió, E Jesus respondeu: os lo he dicho, Eu já vos disse, e não credes. las obras que Os yo hago en milagres nombre que de eu mi Padre, faço em nome de meu dan Pai testimonio de mí. falam por mim. ¿Por qué? Porque las obras que él Por hacía quê? Porque as obras que ele fazia eram as que estavam profetizadas de que o Messias faria na sua vinda. pero vosotros no creéis, Mas vós não porque no credes, sois de mis ovejas. porque não sois das minhas ovelhas, como eu vos disse. Mis ovejas, As minhas ovelhas ouvem minha voz, y yo las conozco, e eu as conheço, y me siguen, e elas me y seguem. yo les doy E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las, nadie las puede arrebatar de la mano, ninguém poderá arrebatá-las das mãos do meu Pai. y yo les doy vida eterna, y no perecerá jamás. E eu lhes dou a Nadie vida las arrebatará eterna, de mi mano. e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Es mayor que Meu Pai, todos, que as deu a mim, é maior do que y nadie las todos, puede arrebatar. e ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Yo y el Padre, Eu e o Pai uno somos um. somos. El que oye la voz Quem ouve a voz de Cristo, el buen de pastor, Cristo, o bom pastor, que que es la predicación é del a Evangelio de pregação do Evangelho de Cristo, Cristo, es porque es oveja de Dios. é porque é uma ovelha de Deus. Mis ovejas oyen mi voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. ¿Para qué se predica el Para Evangelio? que é pregado o Evangelho, Cristo decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que creyere Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se predica el Evangelio de É Cristo. pregado o Evangelho de Cristo para que as pessoas escutem, nasce a fé de Cristo em sua alma, creiam e o recebam como seu Salvador. E Cristo lhes dê a vida Es eterna. para que É reciban vida para que eterna. recebam vida eterna as Que pessoas. se predica Que é pregado, é para isso que é pregado o Evangelho de Cristo. es la única É palabra a única palavra que se habla, que é falada para a vida la eterna. predicación A pregação del Evangelio de Cristo. do Evangelho de Cristo. Se puede hablar historia, Se pode falar a história de qualquer livro, qualquer orador, mas isso não é para a vida eterna, é para o conhecimento terreno. pero Mas la predicación del a Evangelio pregação do Evangelho de Cristo é para o conhecimento celestial, para obter vida eterna através de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por eso él decía, Por isso ele dizia: mis palabras son minhas palavras espíritu y são son vida. espírito e são vida. Él también decía, el que oye Ele mi também palabra, dizia: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, vida eterna, tem a vida eterna, e eu le o resucitaré. ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6, São João versos capítulo 6, versículo 39 ao 40. 40. Mientras Enquanto en los diferentes países continúan pasando nos diferentes países continuam passando à frente, veamos lo que dice vamos ver San o Juan que diz capítulo 5, verso São João capítulo 5, 24, dice, versículo 24 diz: de cierto os digo, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. es la única palabra É a única palavra que al recibirla que, ao recebê-la, a pessoa passa de morte para a vida. o sea, pasa Ou seja, passa de una condición de uma condição de muerte de morte física física que recibe la persona a pessoa recebe porque murió porque morreu para a vida eterna, Entonces pasa e então passa de muerte de morte a la vida eterna, para a vida eterna, vida.
en la vida eterna. para a vida na vida eterna. Pasa de muerte Passa de morte à vida. cuando pecó Adán y Eva. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, passaram de vida eterna a quê? A morte. E agora, através do segundo Adão, passamos de morte para a vida. Despiértate Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e que alumbrar a Cristo. Cristo te iluminará. ¿Cómo va a despertar una persona? Como uma pessoa vai despertar dentre os mortos? Para que Cristo lo Para que Cristo ilumine? que la É que a humanidade murió a la vida eterna. morreu para a vida eterna. Portanto, a humanidade está morta para a vida eterna. E quando a pessoa ouve a palavra Del Señor, do Senhor, porque os mortos escutarão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e el que lo oyere quem o ouvir, despertará. despertará. Eso es lo que dice Isso é o que diz San Juan São João capítulo 5, 5, verso 25, de cierto. versículo 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. La humanidad está muerta. A humanidade está morta. Eso es Isso é el resultado o resultado del pecado en el huerto do de pecado no jardim do Éden, mortos para a vida El eterna. que oye la voz de Mas Cristo, quem ouvir a voz de Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, dice diz del Hijo de Dios, do Filho de Deus, diz vivirá. que viverá. Los que lo oyeren vivirán. Obtendrán la E vida os que a eterna. ouvirem viverão, obterão vida eterna e, consequentemente, A la vida eterna. estarão vivos à vida eterna no reino de Cristo, e isso é para toda a eternidade. Cuerpo físico muere, Mesmo que seu corpo físico morrer, ele o ressuscitará no último dia, porque el alma ya tiene vida porque eterna, a alma já tem vida eterna e o espírito tiene vida eterna. que recebe tem vida eterna. Por tanto, lo que nos falta es Portanto, solamente o que falta é somente un cuerpo um corpo físico físico, inmortal, imortal, incorruptível e glorificado, que ele prometeu dar a todos os crentes nele. Vamos a estar puestos en pie. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas a los pies de Cristo, que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Con nuestras manos levantadas a Cristo al Com cielo, nossas mãos levantadas aos céus, a Cristo, e nossos olhos fechados, Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que está no céu, en el nombre del no Señor nome do Cristo, Senhor vengo a Jesus ti, Cristo, venha a Ti, todas estas com personas todas essas que pessoas te están recibiendo, que estão te recebendo como Teu Salvador, que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. te ruego los recibas Te en tu rogo, reino, os recebas em Teu reino, a todos, y les des e dê vida eterna, vida eterna, y e los guías os todos los guie días. todos os dias da sua vida. Ahora repitan conmigo E agora repitam comigo esta oración. essa oração. Señor, Senhor Jesus Cristo, escuché escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé en mi alma, na minha alma, no meu coração. creo en ti, Creio em con toda Ti mi alma. com toda a minha alma. Creo en tu nombre Creio em Teu nome como el único como nombre único del cielo, nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser ser salvos. salvos. Creo Creio en tu primera em venida Tua primeira vinda y en e tu muerte en la na cruz Tua del morte na Calvario cruz do Calvário como el sacrificio como sacrifício de expiación expiatório por nuestros pelos pecados. nossos pecados. Reconozco que soy Reconheço pecador, que sou pecador e necessito e preciso un de um Salvador. Doy testimonio Dou público testemunho público de mi fe da en minha ti fé em Ti y de tu fe e en da mí. Tua fé em mim. Y te recibo E Te recebo como mi como meu único único e suficiente Salvador. Te ruego, Te rogo, mis perdoe meus pecados, pecados y con tu e sangre com Teu sangue me me limpies limpe de todo de pecado todo pecado y me bautice e me batize com o Espírito Santo e fogo, luego que yo depois sea que eu for bautizado batizado em água en tu no nombre, Teu nome. y produzca E produz em mim el nuevo o novo Señor. nascimento. Quiero nacer, Quero nascer em Teu reino. quiero vivir Quero viver eternamente contigo, contigo. contigo en tu reino. Contigo em Teu reino.
Hazte realidad en mi vida Torne realidade na minha vida, em mim, a salvação que ganhastes para mí para en mim la cruz na cruz del do Calvario. Calvário. Sálvame, Señor. Salva-me, Senhor. Hazlo una realidad en mi vida. Torne a realidade na minha vida a tua salvação. Te lo pido, Te peço, te lo ruego. te rogo, En tu nombre. em teu nome eterno, eterno e glorioso, Senhor Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Nuestras manos E levantadas agora, com nossas mãos levantadas a Cristo aos céus, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amén. Amém. Cristo les ha recibido. Cristo os recebeu em seu reino, Ha perdonado perdoou os vossos pecados y con su e com seu sangue os limpou de todo pecado, porque vocês o receberam como vosso único e suficiente Salvador. los que han venido a la Aqueles que vieram aos pés de Cristo nesses momentos me dirão: ¿cuándo me pueden? quando podem me batizar? Porque Cristo dijo, Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. será salvo. Porquanto Porquanto vocês crerem em Cristo com todo o vosso coração, bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E assim sejam colocados no reino de Cristo. de Cristo. El bautismo en O agua batismo em água no quita los não pecados. tira os pecados, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Pero el bautismo Mas en o agua batismo em água es é un mandamiento mandamento del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus El Cristo. mismo Cristo O fue próprio bautizado Cristo foi por batizado Juan el Bautista. por João Batista. Y era tan E importante, era ser tão bautizado importante ser que batizado Juan no lo quería bautizar y Cristo le que dijo, João não queria batizar e Cristo disse: nos convém cumprir toda a justiça, e então o batizou. y si Cristo E fue se bautizado, Cristo foi batizado, quanto mais nós necesitamos precisamos ser batizados en agua, em água en el no nome del Señor do Cristo, Senhor Jesus Cristo. como fueron bautizados Como foram batizados todos aqueles que receberam como Cristo Salvador. como seu Salvador. El bautismo en agua O batismo em água es tipológico. é tipológico. Cuando la persona recibe Quando a Cristo pessoa como recebe Salvador, Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. y E cuando quando el ministro lo sumerge en las o aguas ministro bautismales, submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado, sepultado. y cuando lo levanta, E quando levanta das águas batismais, está está resucitando ressuscitando a una para uma nova vida, a la vida eterna, para a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. en el bautismo en agua, No batismo em água, la persona a se pessoa se identifica com Cristo em su muerte, sua morte, sepultamento e ressurreição. Tan sencillo como Simples eso, assim, es el simbolismo é o simbolismo, a tipologia del bautismo en agua en el nombre, do batismo em água no nome do Senhor. por lo cual bien pueden ser Por isso, bautizados bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. y nos continuamos E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso glorioso de Cristo, de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Los que están en otras naciones, Aqueles que estão nas outras nações também podem ser batizados. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, e Nos continuamos bien continuaremos nos vendo el próximo no domingo. próximo domingo, primeiro Deus. Que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, Nuestro nosso Salvador. Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente para indicar ¿Cómo hacer como fazer para ser para serem batizados
en el No nome do Senhor Jesus Cristo, los que recibieron a Cristo como aqueles que Salvador, receberam Cristo como seu Salvador despedir e depois despedir la actividad. a atividade, o culto. Dios les bendiga. Deus abençoe e guarde a todos. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por essa mensagem tão gloriosa. Vamos estar sentados enquanto nos preparamos para efetuar este batismo em água no nome do Senhor. Nosso irmão Félix Caro para dirigir algum louvor.